Graça e paz, irmãos e irmãs, como estão? Estamos aqui mais um domingo, né, para iniciarmos o estudo da terceira carta de João, a menor carta do nosso texto bíblico, né, da nossa Bíblia. É uma carta que nos traz uma reflexão muito forte, uma reflexão que nos deixa pensando sobre a nossa própria vida, sobre as nossas atitudes como cristãos. É uma carta que nós podemos nos identificar com três pessoas da igreja primitiva, né? Você se pode se identificar com as três, né, em algumas atitudes, ou você pode se identificar com uma, ou com outra, ou com duas. Aí vai de como anda a sua vida com Deus, de como anda a sua vida comunitária. João tenta expressar nessa carta como é que é a liderança na Igreja de Cristo. João tenta orientar as pessoas a como liderar, a como ser na Igreja de Cristo, ser um líder na Igreja de Cristo. Isso nos remete a muitas questões que nós estudamos, né, em vários discipulados, em vários grupos, né, de como ser um líder por excelência, né? Existe até uma serinha de livros e tal, de estudos nesse sentido. Então eu venho aqui hoje, mais um dia, né, mais um domingo, iniciar uma série de estudos com vocês sobre a terceira carta de João, dando continuidade aos estudos joaninos, né? Estamos nesse último texto, né? Sabemos que tem o Apocalipse, mas o Apocalipse dá uma complexidade maior, então nós vamos deixar para um outro momento, onde nós vamos estudar bem mais a fundo. Então hoje é a terceira carta da Epístola de João. E nós temos aqui, vamos trabalhar só apenas 4 versículos, né? Terceira carta de João, versículo 1 ao versículo 4. E eu destaco aqui como verso-chave: não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. Lembrando que a verdade é a doutrina de Cristo, o evangelho que João escreveu. Isso está lá no verso 4. Então o apóstolo João, explorando a palavra, né, também chamado de o presbítero, como ele se intitula nessa epístola, escreve a segunda carta para alertar sobre os perigos dos falsos mestres. E nesta terceira, né, ele adverte sobre os falsos líderes, né? Na segunda carta, os falsos mestres apelavam para o amor, mas negavam a verdade. Na terceira carta, os falsos líderes apelam para a verdade, mas negam o amor. A segunda carta coloca aspectos negativos da hospitalidade. A terceira carta, do lado positivo da hospitalidade. Então João trabalha na comparação das duas cartas, João trabalha dessa forma. A segunda carta alerta para o perigo de exercer hospitalidade com os falsos mestres. A terceira carta alerta para as necessidades de hospedar e receber os pregadores fiéis da palavra de Deus. Veremos isso no próximo estudo, no versos 5 e 8. Se os crentes não deviam acolher os falsos mestres em suas casas, de bom grado devem receber os servos de Deus. Essas duas cartas devem ser lidas juntas para obtermos uma equilibrada compreensão dos deveres e limites da hospitalidade. Então eu deixo aqui como uma tarefa para você ler a primeira epístola e ler a segunda epístola e a terceira epístola de João. E nisso fazer um comparativo, né? E depois, na sequência, você assistir aos vídeos da segunda e assistir os vídeos da terceira, para que você possa compreender de forma global, assim como o autor do nosso estudo escreveu. Então, uma das palavras-chave dessa terceira carta de João é testemunho, né? Nada mais é que testemunho. Isso nós podemos ver nos versos 3, 6 e 12
dessa epístola. Ele significa não somente o que devemos dizer, mas o que devemos fazer. Essa carta fala sobre 3 homens, que são os exemplos de vida cristã: Gaio, Diotrestes e Demétrio. Isso está no verso 1, 9 e 12. Na igreja visível há salvos e perdidos, há crentes genuínos e crentes falsos, há os que amam a Deus e buscam a sua glória, e há aqueles que amam a si mesmo e estão interessados apenas em sua própria projeção. Dito isto, vamos considerar a introdução dessa epístola, a menor de todas no texto grego. Alguns pontos precisam ser aqui destacados, e eu vou destacar vários, acho que uns 4 mais ou menos, mas vamos lá. O primeiro ponto é o remetente da carta, isso está no verso 1. O presbítero ao amado Gaio. João não menciona seu nome e nem mesmo o seu apostolado. Apresenta-se apenas como o presbítero. Talvez aqui o significado mais lógico seja o velho, em virtude da sua avançada idade neste tempo da escrita. As palavras presbítero, bispo e pastor são termos correspondentes. Isso nós podemos ver lá em Atos 20, 17 e 28. João era o último apóstolo vivo neste tempo e também o pastor das igrejas para onde enviou essa míssima. João, ao se identificar como presbítero, revela a sua maneira despretensiosa e humilde de lidar com os irmãos em Cristo. Este é um ponto. O segundo ponto é o destinatário, também está no verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O nome Gaio era muito comum entre os romanos. O Novo Testamento faz referência a 3 homens que possuíam este nome. Gaio de Corinto, onde nós vemos lá em 1 Coríntios 1, versículo 14, Romanos 16, 23. Gaio da Macedônia, onde nós vemos em Atos 19, 29. E o Gaio de Derbe, que é Atos 24. Capítulo 20, versículo 4. Esteja inclinado a aceitar o último Gaio, né? Então os estudiosos tendem a aceitar esse último Gaio de Derbe como destinatário dessa epístola. Não há como identificar com certeza quem é este Gaio, para quem João escreve. João não apenas chama Gaio de agapetos, que em grego significa amado, 3 vezes. Isso a gente vê no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 5. Mas também reforça o conceito afirmado: a quem eu amo na verdade. O amor cristão não é apenas para se sentir, mas também para ser declarado e demonstrado. Gaio era um homem especial. Era aquele tipo de gente que atrai as pessoas pela sua bondade, amor e testemunho. Em terceiro lugar, nós vemos aqui nessa introdução a saudação, no verso 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera tua alma. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Ele não tinha riqueza nem saúde, mas tinha uma vida espiritual robusta. É possível ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível ser pobre monetariamente e rico espiritualmente. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante. Para João, como um pastor de almas verdadeiro, interessa-se tanto pela saúde espiritual da alma, como pela saúde física do corpo dos crentes, rogando que a sua saúde física é o resultado de boa alimentação, exercício, limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. De igual forma, saúde espiritual é o resultado de fatores similares. Devemos alimentar-nos com a palavra,
exercitarmos a piedade, guardar-nos limpos e evitar a contaminação do mundo. Em quarto lugar, no verso 3, o testemunho. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, no verso 3. Gaio era um homem que andava na verdade. Verdade para ele era mais do que um conceito, era uma prática de vida. Ele não só acreditava na verdade, ele também andava na verdade. Não havia dicotomia entre profissão de fé e prática. Não havia abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Não havia separação entre a sua teologia e a vida, e a sua vida. Então Gaio era um exemplo para João, né? Gaio era tipo aquela pessoa que João falou assim, não, esse entendeu o evangelho, esse entendeu a verdade e esse pratica a verdade. Ele medita na palavra, ele obedece os mandamentos, ele pratica o amor e exerce a fé. Havia correspondência entre o credo e a conduta de Gaio, entre a verdade e a vida. Não podemos separar fé e obras, doutrina e ação. A fé sem obras é morta, como Tiago falou na sua carta, no capítulo 2, no versículo 17. Destaca-se duas características na prosperidade espiritual de Gaio. Vamos lá, vamos ver qual é o segredo de Gaio. A verdade, no verso 3, o amor, no verso 6. Gaio foi um cristão equilibrado. Ele defendia a verdade em amor e amava em verdade. Sua verdade e seu amor eram conhecidos de todos. Então ele falava do evangelho, ele pregava o evangelho e ao mesmo tempo ele praticava o evangelho através do amor ao próximo, através da hospitalidade, da caridade, da piedade. As pessoas que iam visitar João davam um bom testemunho de Gaio, constatando como ele andava na verdade. Isso trouxe grande alegria ao apóstolo João. Foi a verdade quem captou Gaio a dar um bom testemunho. Gaio leu a palavra, meditou na palavra, deleitou-se na palavra e praticou a palavra. O que a digestão é para o corpo, a meditação é para a alma. Não é apenas suficiente ouvir e ler a palavra. Precisamos digeri-la e fazê-la parte de nossa vida interior. Então esse é o segredo de Gaio, esse é o segredo que nós temos que entender de como que é a prática da vida cristã. Não é simplesmente vir na igreja, cantar, louvar, tomar a ceia, levantar a mão, levar a oferta no altar. Não é isso somente, né? Nós temos que ler a palavra, digerir, entender, né? Como você está aqui hoje, assistindo esse vídeo, assistindo a todos os vídeos que nós estamos postando aqui no canal da igreja, né? Com aquela sede, com aquela vontade de aprender, com aquela fome da palavra. E em quinto lugar, nós temos aqui a declaração, no verso 4, vou ler. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Imagina você ouvir uma palavra dessa do seu pastor. Olha, Júlio, eu tenho maior alegria de você porque eu vejo que você vive na verdade, você pratica a verdade, você tem o Evangelho de Cristo, o cristianismo dentro de você. E isso se resplandece para as outras pessoas. Isso se dilui para as outras pessoas. E as pessoas que estão à sua volta percebem isso e elas são impactadas com isso. Isso é uma alegria tremenda. A maior alegria de João não era terrena, mas espiritual. Sua recompensa não era monetária. Ele não andava atrás do dinheiro dos crentes, mas se alegrava em vê-los andando na verdade. Os crentes não eram fontes potenciais de lucro de João, mas seus filhos espirituais, a quem devotava sua vida. A maior alegria de João não era ver seus filhos sendo ricos monetariamente, mas vê-los
andando na verdade. Como diz, João não considera as questões teológicas como trivialidades, sem importância. Dentre muitas alegrias que experimentava neste mundo, o apóstolo João considerava como a maior de todas era saber que seus filhos iam bem espiritualmente. Portanto, a fé, a prova doutrinária, o amor, a prova social, e a obediência, a prova moral, convergiam para o testemunho, que é a prova de vida. Entendeu essa questão, irmão? Eu vou repetir. Então, João via em Gaio o seguinte: a fé, que é a prova doutrinária, o amor, que é a prova social, e a obediência, que era a prova moral. E isso tudo em Gaio convergia para o testemunho que ele dava, que era a prova de vida dele. Falaremos nos próximos vídeos desses três personagens, Diotrefes, Gaio e Demétrio. Esses três personagens centrais dessa carta, onde João ele exemplificou, personificou toda a doutrina dele do Evangelho, da primeira carta e da segunda carta. Ele trouxe, personificou, falou assim, se vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, olhem para Gaio, olhem para Diotrefes e olhem para Demétrio. Vamos ver qual desses três se enquadra na doutrina de Cristo, no cristianismo. Qual desses três vocês devem seguir? E aqui a gente já deu uma pincelada em Gaio, que é onde a carta foi endereçada a ele e que ele deveria tomar algumas atitudes com relação aos outros dois personagens. Mas veremos novamente Gaio e nós veremos os outros dois personagens também. Hoje é um vídeo curto, é um vídeo rapidinho. Eu gostaria de abençoar a sua vida, que Deus te abençoe e que Deus possa estar no seu coração, na sua vida, e que você possa dar o testemunho de Cristo conforme João elencou aqui na vida de Gaio. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.